Dizem os antigos do sertão que certas riquezas não vêm de Deus. E essa história que vou te contar, ninguém por lá tem coragem de falar depois que o sol se põe. Mas se você quiser ouvir, eu conto. No coração seco do Seridó, no interior do Nordeste brasileiro, vivia um homem chamado Zé Cardoso. Ele era pobre, teimoso e consumido por uma inveja que lhe roía por dentro. Zé trabalhava na roça desde que se entendia por gente, mas nunca, jamais aceitou que seu destino era aquele, suado e árduo. Ele vivia dizendo para quem quisesse ouvir: eu nasci para ser grande, para ter ouro, para ter fama, e eu vou conseguir, nem que eu tenha que pagar o preço. E foi numa noite de lua minguante, daquelas que o vento sopra quente e abafado, que ele tomou a decisão proibida. Zé tinha ouvido falar de um rumor muito antigo, uma história que os mais velhos só contavam em sussurros. Diziam que na encruzilhada das 3 veredas, quando o relógio bate Marranói, o capiroto aparece para fazer trato com quem tiver coragem de chamá-lo. E coragem, ou talvez loucura, era algo que Zé tinha de sobra, vestindo apenas sua velha camisa rasgada e seus pés descalços. Ele foi caminhando sozinho pela estrada de barro, sob o canto estranho de um curiango, que parecia rir da sua audácia. Aquela encruzilhada era famosa por arrepiar até carro de boi. Ninguém passava por lá depois do pôr do sol. Zé chegou, riscou um círculo no chão com um pedaço de carvão, acendeu uma vela preta bem no centro e chamou 3 vezes, com a voz firme: dono da riqueza, patrão das sombras, venha! No mesmo instante o vento parou. Tudo ficou em silêncio. O mato ao redor ficou completamente imóvel. Então, uma sombra alta, mais escura que a própria noite, surgiu como fumaça, com olhos que brilhavam como 2 brasas de fogueira. Uma voz que parecia vir de todos os lados, ao mesmo tempo, sussurrou: o que você quer, homem? Zé Cardoso engoliu seco, sentiu o coração gelar, mas não hesitou. Ele olhou direto para aquela escuridão e disse: quero riqueza, ouro, gado, terras, tudo que o dinheiro pode comprar. A sombra sorriu devagar, um sorriso que mostrava dentes afiados como navalha. E o preço você sabe qual é? Zé respondeu, sem piscar minha alma. Depois de 7 anos, ela é sua. O cão estendeu a mão, e no momento em que Zé a tocou, sentiu algo queimando dentro do peito. O pacto estava selado, e não deu outra. No dia seguinte, cavando na beira de um açude seco, Zé Cardoso encontrou um pote cheio de ouro. Bois começaram a brotar em seu curral, vindo de lugar nenhum. Misteriosamente, a chuva caía farta só na sua plantação, enquanto a seca castigava todas as terras vizinhas. Ele ficou rico, muito rico, poderoso e temido por todos na região. Mas havia algo estranho. Zé Cardoso nunca mais foi visto sorrindo. Ele não dormia direito. Passava as noites em claro, andando de um lado para o outro em sua casa grande e vazia, e de vez em quando olhava pela janela, ele via uma sombra parada à distância. Apenas olhando, esperando. O tempo voou. E quando o 7º ano finalmente chegou, Zé já vivia trancado, prisioneiro de sua própria riqueza. A casa estava cercada de imagens de santos, nos quais ele nem acreditava mais. Numa tentativa desesperada de se proteger, ele sabia que a hora do pagamento estava chegando. No último dia, pouco antes da meia-noite, o céu ficou vermelho, como se o sertão inteiro estivesse em chamas. Os cachorros da vila começaram a uivar todos ao mesmo tempo. Um lamento triste e assustador. E o vento, aquele mesmo vento quente de 7 anos atrás, trouxe um sussurro no seu ouvido: tá na hora. Zé Cardoso, desesperado, Zé correu para a igreja da vila, achando que ali estaria seguro. Mas as portas de madeira pesada se fecharam sozinhas, com um estrondo, antes que ele pudesse tocar no chão sagrado. Então ele fugiu para o descampado, correndo sem rumo, tropeçando, chorando, implorando por sua vida. E foi ali, na mesma encruzilhada onde tudo começou, que a sombra apareceu novamente. Cumpri a minha parte do trato. Agora cumpra a sua. Zé caiu de joelhos, tremendo da cabeça aos pés. Pelo amor de Deus, me deixe viver. A entidade apenas inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa. Você me prometeu sua alma. E promessa feita, em encruzilhada,
não se quebra. O grito de Zé Cardoso ecoou pela mata silenciosa, um som de puro terror que gelou a espinha de quem ouviu de longe. Mas ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de ir ver o que era no outro dia, quando o sol nasceu. Tudo o que encontraram no meio da encruzilhada foi o seu chapéu de couro, jogado na poeira. Não havia corpo, nem pegadas, nem qualquer sinal de luta. Zé Cardoso havia simplesmente desaparecido. Nos dias seguintes, alguns moradores juraram ouvir, durante a noite, um homem chorando e dizendo: "Eu quero voltar a Mitera da Quei." Mas todos sabiam que era tarde demais. E até hoje, quem passa pela encruzilhada das Três Veredas sente um arrepio gelado, mesmo sob o sol escaldante do sertão. Dizem que a alma de Zé Cardoso ainda vaga por lá, pagando eternamente o preço da riqueza que pediu. E se você um dia estiver por lá e escutar um sussurro chamando seu nome, não responda, porque pacto feito no seridó nunca vem sem cobrar a alma no fim. Mas a história não termina com o desaparecimento dele. Depois que Zé Cardoso sumiu, a vila de Pedra Seca nunca mais foi a mesma. As pessoas evitavam a estrada velha a todo custo. Quem precisava passar por ali o fazia só ao meio-dia, quando o sol castigava sem piedade, porque diziam que era o único horário em que nenhuma sombra ousava aparecer. Mesmo assim, alguns juravam ouvir algo vindo do meio da mata. Um choro baixo, um lamento abafado, como se alguém estivesse enterrado vivo, pedindo socorro. E foi numa noite sem lua que a prova disso veio. O vaqueiro Chico Badu, conhecido na região por ser valente e cabeça dura, resolveu atravessar a encruzilhada voltando de uma festa em outra vila. Ele estava meio tonto de cachaça, o que o fez ignorar todos os avisos que sua avó repetia desde que ele era menino: "Nunca passe por ali depois da Ave Maria, meu filho." O que foi levado ainda grita por lá. Chico sempre ria dessas histórias, mas naquela noite ele não riu. Quando chegou perto da encruzilhada, o ar ficou gelado de um jeito que não era normal para um sertão acostumado ao calor. Seus cabelos se arrepiaram, a respiração ficou pesada, e o cavalo empacou, tremendo as patas como se estivesse vendo alguma coisa que Chico não via. Foi aí que ele ouviu uma voz rouca, arranhada, como se viesse debaixo da terra, chamando: "Chico, Chico, me ajuda!" Chico arregalou os olhos, procurando ao redor no escuro. Não havia ninguém. Mitera da Quei. Me tira da Quei antes que ele volte. Dessa vez, a voz veio de trás dele. Chico sentiu um bafo quente na sua nuca. Quando se virou, viu uma figura magra, retorcida, com a pele seca como couro velho. Os olhos eram fundos, como dois buracos sem fim. Era Zé Cardoso ou o que tinha sobrado dele, Chico? "Você me conhece, você sabe que eu existi. Me tira desse tormento." Chico tentou rezar um Pai Nosso, mas as palavras se embolaram na sua garganta. O cavalo, em pânico, disparou sem que ele mandasse, quase o derrubando. Foi nesse exato momento que uma ponta de fumaça preta, densa, começou a se erguer ao lado de Zé. Um frio cortante tomou conta da estrada. As plantas ao redor murcharam instantaneamente. E uma voz grave, uma voz que não era humana, ecoou pela noite: "Você não tem permissão para ser ouvido." Zé Cardoso deu um grito de dor, como se algo invisível o puxasse para trás com violência. Suas unhas arranharam o chão de barro, deixando marcas profundas. Uma força o arrastava de volta para a escuridão. "Não, pelo amor de Deus, não deixe ele me levar de novo. Chico, me ajuda." Chico correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Só parou quando chegou em casa, pálido, chorando, roxo de pavor. No outro dia, os moradores mais corajosos foram até a encruzilhada verificar a história de Chico. E no chão de terra batida, eles encontraram as provas. As marcas de unhas arrastadas, pegadas, que terminavam do nada, e um cheiro forte de enxofre que pairava no ar. Ninguém ousou dar um passo a mais. O padre da vila, assustado, apenas disse: "Ele não descansou. E não vai descansar." Quando o pacto é quebrado, a alma fica presa, vagando entre o mundo dos homens e o mundo do condenado. Desde aquela noite, quem se atreve a atravessar
A encruzilhada das 3 veredas jura que vê a figura de Zé Cardoso parada ao longe, sempre no limite da visão, com a mão estendida, implorando por ajuda. Mas ninguém ousa chegar perto, porque todos na região aprenderam uma lição terrível. Onde há um condenado, há também o cobrador. E o cobrador, meu amigo, nunca está longe. Obrigado por ouvir até aqui. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!